levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Muito bem, as crianças podem estar saindo lá para receberem a ministração, e eu vou pedir para que a igreja possa estar abrindo a palavra no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, nós vamos ler alguns versículos alternados, e eu vou falando para os irmãos os versículos que nós vamos estar lendo, para que os irmãos possam estar então acompanhando. Êxodo capítulo 12, esse texto é o que vai dar a legitimidade a esta festa chamada a Páscoa. Daí vem então Páscoa. Páscoa não é uma festa comercial, Páscoa não é uma festa religiosa, Páscoa era uma festa divina, que foi estabelecida para Israel, com ênfase na palavra que eu quero trazer para vocês, que o Espírito Santo me autoriza, com ênfase no sangue que foi aqui derramado, o sangue do Cordeiro. Capítulo 12, versículo de número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa, diga, do Senhor. Versículo de número 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo de número 23. Porque o Senhor,
passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Amém, irmãos? Então vamos nos assentar. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. É um texto, um capítulo muito conhecido da igreja, e eu tenho certeza que nós vamos, mesmo não fazendo a leitura de todo o capítulo, nós vamos conseguir ministrar essa palavra com bastante conforto para os irmãos, porque sabemos que os irmãos têm um amplo conhecimento aí desse conteúdo. Nós estamos falando da maior libertação que houve no Velho Testamento, né, que foi a libertação do povo de Israel daquela escravidão que eles estavam no Egito. Aquela escravidão, ela não era uma escravidão como as outras que nós conhecemos na história. Até hoje existem pessoas que vivem debaixo de condição de escravidão no Brasil, e não só aqui, mas em todos os países. Nós temos relatos de trabalhadores, relatos de mulheres, crianças, de diversas pessoas que continuam vivendo em caráter de escravidão. Essa escravidão aqui específica de Israel não foi uma escravidão como essas outras demais, racial, social, não foi. Foi uma escravidão espiritual. Haja visto que, para que pudesse haver a libertação desse povo, foi necessário, então, também uma ação espiritual. Por quê? Porque as coisas naturais estão submetidas às coisas naturais. As coisas humanas estão submetidas às coisas humanas. Mas as coisas espirituais, elas só se submetem a coisas espirituais. Então, por exemplo, uma enfermidade natural, ela se submete a coisas naturais. Às vezes um chazinho cura uma enfermidade natural. Às vezes um medicamento cura uma enfermidade natural. Mas uma enfermidade espiritual não pode ser curada com um chazinho. Não pode ser curado com medicamento. Precisa ser curado com alguma coisa espiritual, né? Então, assim, Israel estava vivendo. Israel viveu aqui nessas condições mais de 400 anos, 430 anos, eles viveram debaixo de escravidão. E houve diversos momentos em que Israel pensou em se libertar, mas não conseguiu se libertar. Haja visto que, nesses dias que nós estamos aqui, vendo essa história de Israel, a escravidão, ela já estava numa condição, né, agressiva, demais. Eles estavam sofrendo, a ponto, veja bem, aí entra aquele versículo, buscar-me-eis e me achareis. Olha só, Israel, mesmo estando em escravidão, a Bíblia fala que Israel buscou a Deus, e aí Deus fala assim para Moisés: eu tenho ouvido o clamor. Deus não falou oração, Deus não falou súplica, Deus não falou, né? Deus falou clamor. Então veja, Israel buscou a Deus através de um caminho correto, entendeu? Então Israel clamou a Deus, e Deus então ouviu o clamor de Israel, né? Então veja que tudo começou com um clamor. Tudo começou, Israel começou a clamar, e Deus então ouviu, e houve no coração de Deus então uma resposta para esse clamor, e a resposta para esse clamor era a libertação, era tirar Israel daquele lugar. Não era somente mudar as condições,
Não. Às vezes a gente quer que Deus nos liberte de alguma coisa e nós queremos que Deus então trate as condições, trate o nosso meio. E às vezes não é isso, às vezes é necessário que Deus faça algumas alterações grandes na nossa vida para que a gente venha a ser liberto. Então, no caso de Israel, não dava para libertar Israel e fazer com que Israel continuasse naquele lugar. Às vezes não dá para libertar você continuando você trabalhando onde você trabalha. Às vezes tem que tirar você do seu trabalho para que você possa ser liberto, porque às vezes o seu trabalho compromete a sua libertação. No caso de Abraão, foi necessário tirar Abraão da parentela, para que Abraão pudesse ter um encontro com Deus. Então veja que nós vamos encontrar diversas situações na Bíblia em que Deus ele age, mas alterando ali aquelas condições. E com Israel não foi diferente. Deus precisava tirar Israel. Agora, aí, segundo passo, só tirar não era suficiente. Por quê? Porque iria tirar Israel de lá, mas depois de 430 anos, Israel já não conhecia mais o Senhor. Israel já não conhecia mais a palavra do Senhor. Israel já não estava mais servindo ao Senhor. Israel agora conhecia os deuses do Egito. Israel tinha algumas práticas pagãs que faziam parte da cultura do Egito. Eles tinham a língua do Egito, eles comiam a comida do Egito, eles estavam totalmente influenciados por toda aquela cultura, que não era uma cultura pobre, não era uma cultura vazia, muito pelo contrário, era a cultura de então. O Egito, ele destilava sabedoria, o Egito, ele destilava condições na área da construção civil. Haja visto que até hoje existem coisas que ainda são as grandes maravilhas do mundo, que é daquela época. Então você veja que o Egito, ele não era um lugar onde as influências eram influências simples, não, eram influências fortes na cultura, na política. Veja que eles, por causa do Egito, eles foram influenciados lá na frente a pedir um rei, porque veja que tem algumas coisas que ficaram raízes dentro deles. Veja que foi no Egito que eles aprenderam a ser politicamente trabalhado através de um rei. Agora, eles precisavam ser orientados por Deus. Então, não era somente tirar. Além de tirar, também precisava libertar. E aí vem o porquê das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Porque às vezes a pessoa, ela lê o texto e fala, mas puxa, por que Deus endurecia o coração de Faraó? Porque Faraó por diversas vezes disse assim, então tá bom, então vai. Mas aí vem o texto, e Deus endurecia o coração de Faraó, e aí Faraó não deixava o povo ir, e às vezes as pessoas ficam perguntando, por que ele endurecia? Justamente por causa disso, porque Deus estava tratando Israel. Deus estava precisando não somente tirar, mas Deus precisava libertar. Amém, irmão? Então, às vezes a sua libertação, pensa nisso, tem que tirar você de alguma coisa, tirar você de alguma condição. E além de tirar você daquela condição, tirar você daquelas coisas, ainda tem que haver a libertação, senão não vai adiantar. Então veja que essas 10 pragas, elas vão servir para libertar Israel. Então antes que Israel estivesse do outro lado do mar Vermelho, Israel já estava livre. Israel não se tornou livre depois que passou o mar, depois que o mar fechou. Não, Israel, ele já estava livre quando ele ainda estava aqui dentro do Egito, quando ele estava então aqui, voltando
a obedecer a palavra de Deus, no capítulo 12 de Êxodo, fazendo então aquilo que Deus havia mandado eles fazerem, que era a Páscoa. Eles estavam voltando aqui a obedecer a Deus. Então veja bem, essa aqui é a 10ª praga que veio sobre o Egito. Mas antes dessas 10, tivemos 9. Então, as 9 pragas que houveram no Egito, qual foi o sentido delas? O sentido delas foi de destronar os deuses que haviam naquele lugar, os quais Israel já temia, os quais Israel já servia. Então, cada praga daquela foi ali colocada em xeque, as divindades do Egito. Então, quando Deus mandava uma praga, então eles buscavam os deuses deles, para que os deuses pudessem desfazer aquela praga. E acontece que, até então, aquele povo tinha sido iludido. Por quê? Porque os deuses do Egito não passavam das magias, não passava dos enganos, não passava de ilusões. Por quê? Porque não há Deus nesse mundo senão o único Deus, o Deus que criou o céu e a terra. Só Ele é Deus. Amém, irmão? Então, as pessoas, elas eram enganadas. Então, eles fizeram deuses, e eles serviam aqueles deuses. Então, quando eles buscavam aqueles deuses, eles então faziam as magias respectivas a cada um daqueles deuses, e as magias não conseguiam desfazer aquilo que Deus havia feito de maneira espiritual. Então eles não tinham mágica, eles não tinham uma poção, eles não tinham uma ilusão que pudesse desfazer. Então, a cada praga, os deuses do Egito ia caindo. Por quê? Porque Deus mandava a praga e Deus curava a praga. Amém? E os deuses deles não conseguiam curar. Então, as 9 pragas foram caindo. Não ficou um Deus no Egito, assim como não existe hoje um Deus de pé no mundo. Porque está escrito na palavra: não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o único nome do Deus vivo, Jesus Cristo. Este é o nome. Amém, irmão? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eles não sabiam, porque era apresentado os deuses para os egípcios, e os sacerdotes faziam feitiçaria, faziam mágicas, e os deuses do Egito, eles tinham alguns resultados, mas era apenas aparência, aquilo que Deus então fazia, os deuses deles não conseguiam, de maneira que quando chegou então na 10ª praga, então o Egito já estava balançado, o Egito já estava sem nenhuma divindade de pé, já não havia mais um Deus a quem clamar, já não havia mais um Deus para se buscar, e Israel então estava vendo isso, que não havia outro senão Jeová, não havia outro senão o Eterno, não havia outro senão o Yahvé. Aleluia. Israel foi vendo, puxa, não há Deus como o nosso, e aí quando chega nessa 10ª aqui, essa 10ª, ela iria tratar a questão da morte, e Deus então ia permitir que o espírito da morte entrasse dentro do Egito, e o espírito da morte ia matar todos os primogênitos. Não ia ser assim uma morte qualquer, não, era uma morte seletiva. Deus havia falado, havia anunciado. Deus não falou assim, alguém vai morrer. Não, porque isso é muito genérico. Alguém aqui, Deus está me revelando que alguém aqui tem dor de coluna. Isso é muito genérico.
Ah, alguém aqui tem problema de dor de cabeça. E quantas pessoas têm esse tipo de problema? Isso é muito genérico. Não, Deus foi específico. Todos, Deus falou, todos os primogênitos, não só de humanos, irmãos, não só de humanos, mas todos os primogênitos de humanos e de animais iam morrer. E agora vou abrir mais a sua mente, não sei se você já pensou sobre isso, mas não era só os bebezinhos. Deus não falou os primogênitos recém-nascidos. Primogênito, recém-nascido, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, primogênito, ia morrer. Então veja que, aí Deus então fala assim, para Israel, agora vocês não, vocês vão estar guardados por mim, aleluia, vocês vão estar debaixo das minhas mãos. E aí Deus então vai guardar Israel. Mas como que Deus vai guardar Israel? Ensinando Israel a obedecê-lo. Então como que Deus nos guarda? Nos ensinando a obedecê-lo. Nós não estamos guardados simplesmente pelo fato de sermos guardados. Nós estamos guardados quando nós o obedecemos. Você precisa aprender isso. Que você só vai estar debaixo das mãos, você só vai estar dentro do esconderijo do Altíssimo, você só vai estar protegido pelo céu, se você estiver na obediência. Se você estiver no descaminho, Deus não vai guardar você. Se você estiver no engano, Deus não vai guardar você no engano. Se você estiver no caminho da destruição, Deus não vai guardar você para você ser uma pessoa destruidora. Você vai ser guardado se você estiver no caminho da obediência. Então Deus falou uma coisa simples para eles: vocês vão pegar um cordeiro para cada família, e vocês vão sacrificar esse cordeiro, e vocês vão comer esse cordeiro. Só que o sangue desse cordeiro, vocês vão passar na verga das portas, que para nós seria os batentes das portas, né? Na verga e nos umbrais, verga e umbral, entendeu? Então, é simples isso. E aí a Bíblia fala que Israel, então, fez o sacrifício. Israel, então, ele pegou o cordeiro, separou o cordeiro, né? E fez, então, esse cordeiro, veja bem, que foi sacrificado, ele foi comido por aquela família. E aí Deus falou assim para eles: vocês vão comer, e durante a noite, ninguém vai sair de casa. Então era necessário comer o cordeiro, era necessário não sair de casa, e era necessário ter o sangue na verga da porta da casa. Então quem estivesse nessas condições seria guardado, seria protegido. Mas quem não estivesse nessas condições, então aquele espírito da morte, que no texto que nós lemos é chamado de destruidor. O destruidor, ele iria entrar e ele iria matar somente os primogênitos. Então veja bem, o que foi usado ali como sinal? Como sinal foi usado o sangue. Fala, o sangue. Porque você viu, quando nós lemos o texto, Deus falando assim: quando o destruidor passar, e quando eu vir o sangue, quando eu olhar o quê? Então eles estavam protegidos eles foram guardados dentro de casa pelo sangue, eles foram protegidos pelo sangue, e eles foram libertos pelo sangue, aleluia. Olha o poder do sangue daquele cordeiro, um poder tremendo. A morte se espalhou por aquele lugar. A Bíblia fala que houve trevas, trevas tão densas que eu não sei como, é difícil até da gente imaginar, mas a Bíblia fala que dava para pegar nelas.
As trevas eram tão densas que dava para apalpar a treva que invadiu aquele lugar. Mas mesmo as trevas invadindo aquele lugar, ela não foi capaz de esconder o poder do sangue que estava naquela porta. Aleluia! E a Bíblia fala que aquelas casas, então, quando o destruidor entrava, ele queria entrar na casa, mas quando chegava na casa, o poder do sangue o refutava, e a Bíblia fala que ele tinha que passar por cima da casa. Por isso Páscoa significa passar por cima. Aleluia! Diga, passar por cima. Então, veja o poder daquele sangue. Israel foi guardado, Israel foi protegido, e Israel foi liberto pelo sangue daquele animal. Coisa tremenda. E isso, veja bem, o que Deus estava fazendo com Israel, na verdade, Deus estava apontando para Cristo. Deus estava já mostrando a obra que iria ser feita através de Jesus Cristo. Por isso que João Batista, quando vai apresentar Jesus, Jesus vem descendo, e ele então fala a todas aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, e ele fala assim: eis aí, eu quero apresentar para vocês. Ele não fala, não vou apresentar o meu primo. Ele não fala, eu vou apresentar para vocês Jesus. Não, ele não fala. Ele fala, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então veja, Israel tinha o Cordeiro da Páscoa, porque a Páscoa, você leu comigo, a Páscoa é de quem? Do Senhor. Você não pode esquecer, está escrito lá, a Páscoa é do Senhor. Então, a verdadeira Páscoa é do Senhor. Agora tem a Páscoa do comércio, tem a Páscoa da religião. Nós não temos nada com isso, nós temos com a Páscoa do Senhor. Então veja bem, aquele cordeiro era para a Páscoa do Senhor com Israel. Diga assim, mas Jesus é o Cordeiro de Deus para a igreja. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Então, o que nós precisamos? A exemplo de Israel, nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos obedecer a Deus. Por quê? Porque nós também éramos escravos. E nós estamos buscando a Deus com propósito. Nós estamos buscando a Deus para que Deus nos liberte das nossas escravidões, que Deus nos liberte das nossas dependências. Mas aí Deus fala assim, não dá para eu libertar você se não mexer com você. Então Deus fala assim, para eu te libertar, eu preciso tirar você do meio, eu preciso tirar você do Egito, e para eu te libertar, eu preciso fazer com que você então perca os costumes do Egito, que você se liberte das divindades do Egito. É a mesma coisa conosco. Ninguém vai conseguir ser liberto por Jesus estando no mundo. Ninguém vai conseguir ser liberto por Jesus crendo nas coisas que o mundo crê. Então é necessário que a gente seja resgatado do mundo. E é necessário que a gente morra e que a gente venha nascer de novo. Aleluia! Abra comigo, e eu vou te mostrar isso na palavra. Abra comigo aí, Efésios capítulo de número 2. Então diga assim, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para ele fazer isso na sua vida,
Olha aqui, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, veja bem, sem Jesus, em que condições que todos, eu não estou falando alguns, a Bíblia não está falando alguns, tem alguns que acham que é para alguns, tem alguns que não se inclui, tem alguns que não emprestam o nome para colocar nesta lista, porque eles são alguns que se acham acima de qualquer suspeita, se acham acima de qualquer erro. Imagina então de pecado, meu Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Ele nos deu. Então não existe vida sem Jesus, só existe vida em Jesus. Então, ó, Ele vos deu vida, estando vós em que condição? Então, todos nós estávamos mortos, diga mortos, nos nossos delitos e pecados. Agora olha o versículo 2, ó: nos quais andastes outrora. Vira para o irmão e pergunta para ele, ou vai dizer que não, fala para ele aí. Nos quais andastes outrora. Aí, olha como a coisa é tremenda, ó. E ele fala assim, não é só você, mas é segundo o curso deste. Então esse mundo está vivendo em que condições? Está vivendo nos delitos e... Por isso que nós não podemos fazer parte do mundo. Porque se nós fizermos parte do mundo, não tem como nós nos envolvermos com o mundo sem nos envolver nos delitos e nos pecados. Porque o mundo são os delitos e são os pecados. Não tem como separar o mundo disso. Por isso que nós somos estrangeiros. Fala, você é estrangeiro, rapaz. Você é estrangeiro, minha irmã. Por isso que nós somos estranhos. Se nós não formos estranhos ao mundo, então nós estamos no mundo. E se nós estamos no mundo, então nós estamos no meio dos delitos e dos pecados do... Agora, se o mundo nos rejeita, como o peixe rejeitou a Jonas, o peixe engoliu a Jonas quando ele estava o quê? Desobediente. Quando ele estava desobediente, o peixe se agradou dele, foi lá e comeu ele. Mas quando ele começou a orar, o peixe vomitou ele. Assim é o mundo. Se nós estivermos desobedecendo a Deus, o mundo vai se agradar de nós, e nós vamos fazer sucesso no mundo. Mas se nós começarmos a servir a Deus, se nós começarmos a orar e a obedecer a Deus, o mundo vai nos rejeitar, o mundo vai nos expurgar, e o mundo vai nos vomitar. Amém, irmão? Então, olha o que a palavra fala aí. Nos quais andastes outrora, segundo o curso. Isso é normal, é natural, o curso desse mundo. E segundo o príncipe com P pequeno. O príncipe da potestade. Quem é o príncipe da potestade? Satanás. O diabo, a serpente. Então veja que o mundo, ele não tem nada de Jesus. O mundo não tem a inspiração de Jesus, o mundo não tem o governo de Jesus, o mundo não tem o cheiro de Jesus, o mundo não reconhece a palavra de Jesus. O mundo, ele reconhece o que? O seu príncipe. O príncipe da potestade. Aleluia. Ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito. Olha aqui, ó. Olha as pessoas que estão no mundo, não se engane. Ah, mas eu sei que você tem amigos no mundo, você tem parentes no mundo, mas não se engane. Olha o que a Bíblia fala, ó, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem está no mundo, quem mora no mundo, quem vive no mundo, são filhos
da desobediência aos olhos de Deus. E eles vivem de que maneira? Nos seus delitos e pecados. E eles são governados por quem? Pelo príncipe da potestade. Quem está entendendo a palavra? Então, veja bem, eles servem para nós no quê? Diga, em nada. São referência? São dignos de nos aconselhar? De nos instruir? De nos direcionar? De nos inspirar? Não. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós não podemos olhar para um mundo, vão ter coisas bonitas como tinham no Egito, mas são magias, são ilusões, são devaneios, são vaidade, porque tudo passa, até o mundo, mas só Deus não passa. Só Deus não passa. Só Deus não passa. E nós viemos de lá. Fala aí, fala. Eu vim de lá. Fala, eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu vim de lá, nós viemos de lá. Agora olha o versículo 3, ó. Entre os quais também, fala assim para quem está do seu lado, ó, também você. É. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não fala assim, também você. A Bíblia fala também. Fala assim, eu estou no meio. Eu estou no meio. Fala, eu estou no meio. Fala. É, nós, não é você. Não é a minha esposa. Não é o meu marido. Não são os meus filhos. Não são os meus amigos. Não é aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa. Não, não é. A palavra certa é nós. Dá até medo, né? Mas tenha coragem, fala nós. Não fique com medo, fala forte, fala nós. É. Os quais também todos nós andamos outrora. Diga, graças a Deus. Agora, por que nós andamos outrora? E por que alguns ainda andam? Por causa das inclinações da nossa... Olha, dá até medo disso, né? Dá até medo de ser quem nós somos. E nós não estamos livres dela. Você está livre dela? Mas você tem que tomar cuidado com ela. Ela não pode falar. Ela não pode sentir. Você tem que ter o domínio dela. Qual é o melhor estado dela para que você possa servir a Deus? Fala morta, fala morta. Morta. Ela tem que estar sob o domínio da morte. Você não pode deixá-la respirar. Você não pode deixar ela pensar. Você não pode deixar ela falar, porque, meu Deus, quando ela fala, aquilo fica na cabeça, quando ela inspira, aquilo fica no coração. Então você não pode deixar a carne tem que ser mortificada, aleluia. Então o texto fala aí, ó, os quais também entre nós andávamos outrora segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade e dos, olha aí, fala para o irmão, fala, tive uma ideia, sai correndo agora, sai correndo dessa ideia, sai correndo, vai, corre dessa ideia. Então veja, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos nós éramos, como também então, hoje somos? Vou perguntar de novo, hoje somos? Mas presta atenção no que eu vou te falar, e você às vezes não prestigia isso. Você não é, mas ainda tem quem é. E você às vezes não presta atenção nisso. Você às vezes trata de igual. Porque aí a pessoa ainda vem ensinar a Bíblia.
A pessoa ainda vem falar para a gente assim, mas Deus não faz acepção de pessoas. Faz ou não faz? Senão eu vou ler de novo o texto. Porque só aqui Deus está falando que Ele tem filho da obediência e Ele tem filho da desobediência. E só aqui Ele já está falando que o filho da obediência é guardado e o filho da desobediência para Ele é filho da ira. Então como que Deus não faz acepção de pessoas? Então não é assim. Precisa ter cuidado com isso. Porque a pessoa ainda quer pastorear. Ela ainda quer te ensinar. Entendeu? E você abaixa a cabeça. E você ainda fala assim, para não arrumar confusão. Como não arrumar confusão? Você não pode abandonar o seu Deus, porque se você não confessar Deus aqui, Ele não te confessa lá. Você não pode. As pessoas podem falar mal de você. As pessoas podem falar que você falou o que você não falou. Mas as pessoas não podem falar mal do seu Deus. E a pessoa não pode deixar de falar aquilo que seu Deus falou. Porque nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Agora, presta atenção. Eram filhos da ira, como também os... Então, entendendo lá, o Egito para Deus, quem era o Egito? Filhos da ira, do qual Deus se agradava. Israel, os filhos da promessa. Mas como que Deus vai libertar Israel? Tirando Israel do meio dos filhos da ira. Quem está entendendo a palavra? Aí vai lá no versículo de número 13. Versículo de número 13, fala assim, então, nós tínhamos a inclinação, nós éramos da carne, nós fazíamos a vontade da carne, nós estávamos no mundo, o mundo tem como natureza os filhos da ira, mas olha o versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É nisso que eu quero que você foque. Porque a palavra de Cristo a gente vê. A igreja física de Cristo a gente vê. Mas o sangue de Cristo a gente não vê. Mas é Ele. Porque foi o sangue do Cordeiro que protegeu Israel. Foi o sangue do Cordeiro que guardou Israel. Foi o sangue do Cordeiro que libertou Israel. Foi o sangue do Cordeiro que tirou Israel do Egito. E é o sangue de Jesus Cristo que nos guarda. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. É o sangue de Jesus Cristo que nos liberta. Mas a gente não vê. Mas você precisa ter o sangue de Jesus sobre a tua vida. Porque nós fomos salvos por Ele. E quando nós não temos o sangue, nós colocamos em risco a nossa libertação. Não a fé. Porque, presta atenção, Israel clamava, mas o que faltava? Aí a pessoa fala assim, não, você precisa clamar mais. Você precisa orar mais. O pastor falou que você precisa fazer uma campanha. Aí a gente clama, a gente ora, a gente isso, a gente aquilo, e nada funciona. E nós temos que riscar isso da nossa vida. Nós temos que riscar esse negócio de que as coisas de Deus não funcionam, porque as coisas de Deus funcionam. Aleluia! Deus não falha. Diga comigo, fala, Deus não falha. Deus não falha, irmão. Quando nós não temos tendo resultado, é porque as coisas não estão corretas. É porque as coisas não estão alinhadas. Então veja que Israel clamava. Eles tinham clamor. Eles já tinham até o sim de Deus.
Mas o que eles não tinham? Fala, o sangue. Eles não tinham sangue. Porque quando eu vir o sangue, aleluia, você precisa do sangue. Fala para o irmão, fala, você precisa do sangue, o sangue, o sangue, o sangue. O sangue. O sangue. O sangue é precioso. Eu já ensinei isso para vocês aqui, que o sangue não é uma coisa que a gente brinca com ele. O sangue não é uma coisa que a gente invoca em qualquer momento. Não. A gente invoca os anjos. A gente clama, às vezes a gente pede, oh Deus, envia um anjo aqui para me guardar. Envia um anjo aqui com uma espada desembainhada para vencer esse exército aqui, Deus. E Deus manda um anjo. E os anjos estão a serviço. Diga, os anjos são espíritos ministradores a serviço exclusivo dos filhos de Deus. Exclusivo. Os caras andam de guarda-costa, a gente anda com um anjo. Irmão, desse jeito, irmão. É assim que a gente anda. A gente clama o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele foi derramado. Mas o sangue não. O sangue é a nossa última arma. O sangue é a arma derradeira. O sangue é a arma que não pode falhar. Porque quando a gente está no limite, quando a gente então vê que tudo caiu por terra, então aí entra em cena quem? O sangue. Aleluia! Diga o sangue. Levanta a sua mão e fala o sangue. É o sangue. O sangue é algo tremendo. Lembra? Quantas pragas? 10. O sangue foi a 10ª. A última. A última. O sangue. Quero ver agora o sangue. Então, a gente clama por ele. Em último caso, na hora que a gente vê que não há mais, então a gente clama pelo sangue. E o sangue nos liberta. E o sangue nos purifica. Agora, onde está o sangue? Pergunta, fala para o irmão, fala, onde está o sangue? Onde está o sangue? Onde está o sangue? Fala, eu estou vendo a palavra. Você está vendo a palavra? Quem está vendo a palavra? Fala, eu estou vendo a igreja. É a igreja. Mas onde está o sangue? Então, por isso que Jesus, então, na Páscoa para os judeus, como os judeus não creram nele, então, o sangue na verga da porta foi ensinado para os judeus. Mas agora ele vai entregar o sangue para quem? Para a igreja. Então veja bem, instituindo a última Páscoa, fala a última Páscoa. Da mesa da Páscoa ele toma o pão, que vai assumir o lugar do cordeiro. E ele vai dizer assim, isto é o meu corpo, tomai e comei dele. No lugar do cordeiro. E aí ele pega o cálice. E uma vez pegando o cálice, ele fala, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue, 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 sangue. Então o sangue está onde? O sangue está na mesa da ceia. Aleluia. Como que você não vê o sangue? Fala, agora eu vejo a palavra, agora eu vejo a igreja, e agora eu vejo o sangue. Você vê uma vez por mês, você vê o sangue. É ali que está o sangue. Você tem que estar debaixo daquele sangue. Daquele sangue você tem que estar debaixo. Você tem que estar submisso àquele sangue. Por isso que a ceia não é para os filhos da ira. Por isso que essas igrejas, elas não têm compromisso com Deus. Quando elas convidam qualquer pessoa para tomar ceia,
para participar da ceia. O próprio capítulo 12 de Êxodo vai falar que os estrangeiros não participam dela. Os estrangeiros não fazem Páscoa. Deus fala lá. Não ia comer do cordeiro, não ia passar. É somente para os filhos. Amém? Tem filho aqui, tem filho aqui, tem filho aqui. É para você. É para você. É para você. Então veja que o sangue está na mesa. E a mesa é a mesa da comunhão. Da comunhão entre nós e da comunhão com Deus. Então veja que o que é estar debaixo então deste sangue? É estar participando da ceia. Agora você veja, às vezes a pessoa, ela está na igreja, mas ela não participa da ceia. Às vezes ela está na igreja, mas ela não é batizada. Às vezes ela é, até batizada, mas ela não participa da ceia. Então você está na igreja, você é batizada, você tem a palavra, mas eu não vou te enganar, você não tem o sangue. Você não tem o sangue, não tem o sangue. Porque Israel passou o sangue na verga da porta. E nós colocamos o sangue aonde? Nós bebemos o sangue. Nós bebemos o sangue, irmão. Nós bebemos o sangue. E por que que eles passaram na verga e não beberam e nós bebemos? Por quê? Porque eles então fizeram aquele sacrifício ali no Egito e depois eles iriam continuar fazendo sacrifício de ano em ano. Eles precisavam matar o cordeiro de ano em ano. Então eles estariam fazendo constantemente sacrifício, mas nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque o nosso sacrifício é um só, aleluia, um só, a gente não continua fazendo. Então veja bem, eu não posso passar o sangue lá, passar o sangue lá e lá e lá. Então o que a gente faz? A gente toma o sangue, a gente bebe. Jesus diz assim, tomai e bebei, isto é o meu sangue. E aonde a gente vai, o sangue está com a gente. Aonde a gente vai, o sangue está com a gente. Eu vou para casa, o sangue está comigo. Eu vou trabalhar, o sangue está comigo. Eu saio na rua, o sangue está comigo. Aleluia! Oh glória, pode aplaudir, glorifica a Deus. Então o sangue é que nos esconde. Ah, pastor, eu ando na rua e os homens, eles mexem comigo, está te faltando sangue para te esconder. Pastor, eu ando na rua e as meninas, elas ficam mexendo comigo, está te faltando sangue para te esconder. Pastor, essa semana já foi a 4ª vez que eu fui assaltado, está te faltando sangue para te esconder. Pastor, o inimigo, ele me acha, onde eu vou ele me acha, está faltando sangue para te esconder. Porque se eu vir o sangue, ele vai passar por cima de você, mas não vai te achar. O sangue esconde, irmão. O sangue esconde a gente. Entendeu? Agora, o que faz o sangue desaparecer? Vou te mostrar na Bíblia o que faz o sangue desaparecer. Abra aí comigo a Bíblia aí. Hebreus capítulo número 10. Hebreus capítulo número 10. Olha aí. Hebreus capítulo número 10, na minha Bíblia tem como título assim, ó, o castigo do pecado voluntário. Está vendo aí? Está vendo o perigo daquela coisa da gente falar assim, ah, mas a gente peca. Você tem que tomar cuidado com isso que você fala. Aí a pessoa fala assim, ah, a gente peca porque Deus é amor. Não está errado, mas isso não é doutrina. Não está errado. A gente peca ou não? Peca. Deus é amor ou não? Mas isso é doutrina? Não, isso não é doutrina do pecado. Isso não é doutrina do pecado. Então veja bem, olha o que a Bíblia está dizendo aí, ó, o castigo do pecado
voluntário. Está vendo? Ó? Então, olha só o que a Bíblia vai dizer. Ó. Porque se vivermos deliberadamente, o que é deliberadamente? No nosso vocabulário. Livremente. Correndo solto. Fala, correndo solto. Se vivermos deliberadamente no pecado, ou em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Eu estou falando para estes, ou não? Você já recebeu o pleno conhecimento da... Quem recebeu? Levanta a mão aí. Então é para você, essa palavra é para você. Ó. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta. Então veja bem, ó. O que a Bíblia fala? Filhinhos, Deus é amor. Se você pecar, confia que Ele é É isso que a Bíblia fala? Não. Fala para o irmão que está do céu, fala não. Fala um não, bem grandão para ele. Fala bem, o zoião assim, bem aberto, fala não. Fala assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, filhinhos, se pecardes, tendes um advogado aciona imediatamente. Imediatamente, aciona. Se pecardes, aciona o advogado. Por quê? Porque você não pode perder o sangue. Porque o pecado voluntário nos tira da mesa. Então, eu participei da ceia mês passado. Quem participou da mesa mês passado? Muito bem. Semana que vem nós temos outra ceia. E eu tenho que participar dela de qualquer maneira? Eu tenho que participar dela de que maneira? Em comunhão. Então, filhinhos, não pequeis, porque se você pecar, você não vai poder participar da mesa. Se você não participar da mesa, você está sem o quê? O sangue. Você está sem batismo? Você está sem igreja? Você está sem palavra? Mas você está sem o quê? O sangue. O sangue. Então, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado ou seja, se arrependa do pecado, deixa a prática do pecado e permanece no sangue. Então, olha aí, ó, para a gente poder encerrar, ó, porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que resta é uma certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir olha isso, irmão, aos que vivem, por exemplo, na prática do pecado, versículo de número 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Versículo 29, de quanto mais severo castigo julgarás vós ser considerado digno, aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou e insultou o Espírito da graça. Está vendo aí? Então, o pecado deliberado nos tira o sangue. Porque mesmo que a pessoa, por exemplo, se você está na prática do pecado, mas você está, eu não vou contar para ninguém, você acha que eu vou contar? Vou contar para ninguém, mas aí você passa pela ceia, para você tomou ceia, mas Deus sabe que você não vai receber o sangue, porque, o que a Bíblia fala? Examineis cada um a si,
E assim coma e beba, porque quem comer da carne e beber do sangue indignamente, será o quê? Abençoado? Será o quê? Réu, será réu. Então, irmão, nós não podemos perder o sangue, e nós não podemos insultar o sangue. Esse povo insulta o sangue com essa semana aí, ó, de jejum. Eles insultam o sangue com essa Páscoa comercial. Eles insultam o sangue com essa Páscoa religiosa. Por quê? Porque nós não precisamos de Páscoa, nós precisamos do sangue. Amém, irmão? Fica de pé. E para finalizar, pegue a sua Bíblia. Eu quero que você veja na sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergida sobre... Vocês já acharam aí ou não? Aspergida sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, diga comigo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de todas as obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, se o sangue lá atrás fez efeito, se o sangue escondeu os primogênitos, aleluia, o sangue também de Cristo nos esconderá. Jesus é o primogênito da ressurreição. Amém, irmão? Mas presta atenção, você é o primogênito do arrebatamento. Não vai existir outros filhos do arrebatamento, só os primogênitos. O sangue de Jesus Cristo está sobre a nossa vida para nos guardar para o arrebatamento, irmão. E nós não podemos perder este sangue. Nós não podemos colocar em risco. Por isso a nossa luta contra o pecado. Por isso o motivo de nós estarmos buscando a Deus. Por isso o motivo de nós estarmos renunciando a nós mesmos, abrindo mão de algumas oportunidades, para não colocar em risco o sangue que nos esconde, o sangue que nos protege, o sangue que nos dá livramento, o sangue que um dia nos colocará no céu. Amém? Isso é muito sério, muito sério. E eu quero então fazer essa pergunta para a igreja, porque o sangue a gente então alcança na ceia. Você precisa chegar até a ceia. Então eu quero fazer essa pergunta para você. Se tem alguém aqui conosco que precisa chegar na ceia, que ainda não participa da ceia, a igreja não vai nos salvar, a palavra não vai nos salvar, mas o sangue vai nos guardar. Amém, irmão? Então eu quero fazer essa pergunta, se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida, porque o primeiro passo é esse, entregar a vida, ser batizado, para poder receber o sangue. Então tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Se tiver, e se você deseja chegar até o sangue, então levanta a sua mão, eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém? Não tem?
Não tem? Amém. A minha segunda pergunta, ela também é muito oportuna. Tem alguém aqui nesta noite que colocou em risco o sangue? Eu sei que, pastor, é um apelo difícil da gente levantar a mão, mas é assim que tem que ser. Nós somos uma família, não tem como eu fazer isso lá no gabinete, não tem como, sabe? Essas coisas a gente precisa tratar em casa. Sabe aquela coisa assim, roupa suja se lava onde? Em casa. E pecado a gente trata onde? Na igreja. Na igreja. Entendeu? Então, existe alguém que está debaixo de uma condição de pecado, e isso está acusando você, está incomodando você, e por causa disso você se afastou da ceia, por causa disso você está sem o sangue, por causa disso você está restrito, sem comunhão, isso está atrapalhando a sua vida espiritual. Então, se tiver alguém hoje aqui que precisa se consertar com Deus, se tiver alguém aqui hoje que está se sentindo assim, distante do céu, quando fala de arrebatamento, você fica até tremendo de medo. Se tem alguém nessas condições, não continue assim, não saia daqui nesta noite desta maneira. Pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus, eu preciso me reconciliar com o sangue. Se tiver alguém, levanta a sua mão, eu quero fazer uma oração. Venha para cá, filha.